Fala, meus amigos, muito boa noite, boa tarde, enfim, ou bom dia, não depende da hora que você vai estar assistindo essa análise de fechamento do pregão. Muito obrigado por sua audiência, já deixa o like, o joinha, eu sou da Alto Análise de Investimentos e vamos para a análise de fechamento desta sexta-feira, dia 8 de dezembro, falar aqui sobre essa boa alta do índice Bovespa, em torno aí de 0,86, alguns ativos ainda saindo do leilão de fechamento, pode alterar um pouco, mas provavelmente já vai estar tudo certo, mas com alta boa, e o que era, por exemplo, tecnicamente falando, para poder ser um pregão de baixo, o Ibov reverteu, e está com um bom fechamento, gerando sinal de alta, apontando para poder dar continuidade à sua tendência de alta. Eu vou falar mais a respeito daqui a pouquinho, assim que eu rodar a vinheta, assim que você deixar esse seu like, seu joinha aqui para essa análise de fechamento todos os dias aqui para você de forma gratuita. Obrigado pela audiência. Rodar a vinheta, aproveita para o joinha e comenta aqui embaixo também os ativos que você quer que a gente analise na próxima análise de fechamento. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibov, alta aí de 0,86 no dia, formação de fundo, acima do nível ali de um suporte do fundo anterior. O pregão de hoje, que tecnicamente, na média, o que acontece, né, quando a gente tem um grande candle de baixo, um candle ali pequenininho, ou logo na sequência, como uma correção do grande candle de baixo, a expectativa é que o próximo candle seja um candle de baixa, em média. Só que a gente está falando de um ativo do Ibov, né, do índice, que está dentro de um contexto forte de alta, uma tendência forte de alta, que não deu nenhuma perda de mínima ainda do gráfico semanal. Então temos sim um sinal de alta, que era para ser um candle de baixo, ele foi de alta, então ele cria uma expectativa, já é um sinal de fundo, fechamento acima da média, bom candle de alta, superação da máxima desse candle, então aumenta a probabilidade de que? De romper esse topo, 128.184 e consequentemente caminhar para a região da máxima histórica de 130 mil a 131, 190. Seria o caminho mais provável, principalmente acontecendo a superação da máxima do pregão de hoje. O que que muda essa expectativa positiva deixada no pregão de hoje? Retorno do preço para baixo dessa mínima aqui, desse fundo. Aí isso confirmaria um topo no gráfico semanal, perderia a sequência de mínimas ascendentes e aumentaria a probabilidade de acontecer o quê? Uma correção. Mas dentro do que o Ibovespa fez aqui, ó, 4 candles subindo, 4 candles aqui corrigindo e abrir um novo movimento de subida que pode durar 4 ou mais pregões. Beleza? Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento de pregão. Sinal de alta também, vou pegar aqui até um gráfico de 60 minutos, que a gente tem o quê? Ó, vai para cima, vai para baixo, volta para cima. Por enquanto, essa subida aqui está mais fraca do que foi essa queda. Então, para gerar algo mais relevante para cima, teria que romper isso aqui, ó, que seria quebrar essa estrutura de baixo do gráfico de 60 minutos, que seria romper o 127.880. Então, no próximo pregão, se abrir subindo, eu olharia para compra, focaria em compra, se abrir subindo, principalmente superando a máxima dessa última meia hora de pregão, olharia para compra mais aí para cima dos 127.375, tentando pegar algum movimento para cima aqui dessa região dos 127.725 a 127.880. Caso abra caindo, dá para olhar sim para venda, mas eu ficaria um pouquinho mais atento aí, né, nos níveis de suporte, ou seja, desde a média aqui dos 60, essa região de topo anterior que observe aqui, ó, onde parou a subida hoje aqui, ó, bateu lá embaixo, agora já fechou acima. Então isso aqui tende a ser um ponto de suporte, um ponto onde pode parar de cair e gerar um sinal de alta no gráfico de 10 minutos, de 15 ou mesmo de 30 minutos, apoiando mais buscar a operação na ponta compradora. Mas enfim, detalhando aqui mais em relação a buscar as entradas de day trade no próximo pregão segunda-feira, estarei com vocês ao vivo a partir de 8h45. No dólar, nós temos um dia também positivo, bom candle de alta. Voltando, deixa eu só ver aqui a questão do ajuste, colocar aqui, tirar o ajuste.
voltando a fechar acima ali de um gap de baixa, acima dos 941, vamos ver se vai fechar, né? Tá aqui brigando com os 900, tá em 943, ainda faltando aí uns 15 minutos pelo menos para fechar aqui o dólar. Mas é um sinal de alta, só que a tendência basicamente está indefinida. Na minha leitura, ela está indefinida. Se eu pego o gráfico semanal do dólar, olha só, semanal caiu, perdeu a mínima desse fundo. Beleza, já é um sinal de que, após alguma correção, de poder ter algo para baixo. Por enquanto, a subida está mais fraca. Tá assim, olhando para essa subida, está assim, nossa, tá com a cara que o dólar vai fazer isso aqui, ó, vai romper tudo para cima. Não está ainda. Ainda não gerou algo tão relevante. Se eu pego o gráfico diário do dólar e olho também para a forma de subida, por enquanto está fraco, por mais que esse candle tenha sido bom. Mas, de maneira geral, a gente vai olhar para um gráfico de menor periodicidade, 60 minutos, falando de day trade, 60 ou mesmo 30 minutos, e olhar para buscar oportunidades. Ou seja, abriu subindo, continuou gerando sinalizações de alta para cima dessa região aqui, dos 941, gerando sinal de alta acima desse patamar, focando em compra. Agora, bateu nessa resistência, abre o pregão lá na segunda-feira, caindo, vindo aqui para baixo da média, enfim, gerando um sinal mais relevante para baixo, a gente foca em venda. E melhor ainda se as vendas acontecerem mais, até, ou seja, abre caindo mais forte, já perde nessa região aqui dos 931, que é o nível de suporte mais importante nesse primeiro momento. Seguindo aqui para a gente falar, lembrando, 8h45, a partir de 8h45, segunda-feira, estaremos juntos. DI, depois de ter retomado sua tendência de baixo, continua dentro da sua tendência de baixo, está com um sinalzinho de alta aqui, mas para mim a tendência continua sendo de baixo enquanto o DI não voltar para cima dessa máxima, que é ali da faixa dos 10 e 34, enquanto não retornar para cima dessa máxima, a estrutura é de baixa, por mais que esteja subindo aqui, ainda fica com a expectativa de poder ter algo para baixo. Está só dando uma, vamos dizer assim, está dando uma descansada em cima do nível de suporte, fazendo aquela, também conhecido como distribuição, que aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Por enquanto, é isso que está se desenhando. Tá? Pode mudar? Pode, mas por enquanto o caminho mais provável seria vir aqui ou vir até um pouco mais para cima, mas tem algo maior aqui para baixo. Ou seja, contexto de baixa aí para o DI. Aqui eu estou olhando a série histórica, mas estou fazendo referência ao DI F20, DI1 F26. Seguindo para falar aqui não de rente, né? Eu vou falar aqui de PETR4. Petrobras, alta boa hoje, em 3,2% de alta, sinalização de alta em cima de um nível de suporte, a tendência para mim indefinida nesse momento no gráfico diário, dá até para arriscar uma compra aqui, mas eu prefiro, eu vou mencionar assim, qual o ativo que eu entrei que é parecido com o que ela está fazendo aqui, mas com contexto gráfico um pouco melhor nesse momento. Então, por mais que tenha subido, por mais que tenha feito alta aqui, se fosse buscar a compra no papel, colocaria menos capital, está abaixo da média, está entre as médias. Se eu entro comprando aqui, boto um stop, por exemplo, abaixo dessa mínima aqui é 4,35%. A distância para os dois topos anteriores aqui é de 4%, então a relação de escutando desfavorável, então não seria a minha opção de compra, tá? Pode até ela resolver andar, tá vendo, Aldo? Você não entrou e ela disparou aqui para cima. Pode acontecer isso, está se sustentando. Se eu olhar para o semanal aqui, ó, apesar da semana de queda aí de 3,31%, ela parou em cima ali da média, ó, fechou acima da média. O que ela pode fazer e voltar a subir forte. Isso aqui é uma sinalização relevante, um sinal relevante de alta. Então, como está um risco maior, bota menos capital, o stop vai ficar um pouco maior, se quiser trabalhar com compra aí na PETR4. Na Vale 3, dia de hoje, de leve alta de 0,28%, por enquanto, fazendo seu processo de correção que pode ainda ser um pouquinho maior pelo gráfico semanal, faz sentido. Mas por enquanto, se eu olho para o gráfico semanal, 2 semanas caindo, com máximas descendentes. Não devolveu basicamente o que subiu só num gap de alta de uma semana. De maneira geral, olhando aqui, dá para ver melhor pelo diário, olha só, caindo aqui, já tem vários pregões, não conseguiu devolver o que subiu nos últimos 3. Na verdade, está em cima disso, né? Nem perdeu a mínima desse terceiro aqui, já são quantos pregões aqui de lado, ó? 13. Então, por enquanto, o que dá para se dizer é que essa correção está fraca, e o que pode acontecer é ter algo para cima aí mais adiante. O ideal, se falando de compra de swing trade aqui ou de position trade mais interessante, seria lá no semanal, batendo lá na média, fazendo correçãozinha um pouquinho maior e aí abrindo um bom espaço para tentar pegar algo para cima na Vale 3. Quem está comprado na ação, dá para se colocar o stop aí para baixo dessas mínimas aqui, quem está comprado. Né? Quem está de fora, eu aguardaria pelo menos alguma sinalização um pouquinho maior que de alto para cima da média, com nova máxima, para arriscar algum tipo de entrada. E o ideal é que antes de fazer isso, faça isso aqui, ó.
caia para depois gerar um sinal, depois gerar um sinal assim de alta. Me interessaria mais. Vocês vão ver eu falando aqui de Cosan já já. Começando aqui pelas operações que estão em aberto, Rente 3, seguimos com a operação em aberto, nada a ser feito por enquanto, apesar do dia de hoje de queda de 0,67%, seguimos comprados num preço abaixo do que foi o fechamento do pregão de hoje. Então, o stop objetivo está lá dentro do aplicativo DV Invest para todos visualizarem quantos por cento capital, qual o risco dessa operação, está tudo lá dentro. Depois a ZTC3, que é uma compra que já tinha recomendado aí para vocês. Na verdade, essas recomendações que comentei passei para vocês as recomendações. Essa aqui da Rente 3 fechou em alta de EZTC3 com alta de 0,7%. Seguimos comprado, também está um preço mais aqui para baixo, objetivo mais aí para cima. Enfim, risco aí da operação em torno de 4,3% do que a gente passou. Vamos ver se ela. A ideia a leitura é candle de forte de alta, um candlezinho um pouco mais de indefinição, correção da alta, expectativa do próximo candle ser de alta para esse papel. Então, vejo com bons olhos essa ação. Passei recomendação hoje aí de Cosan, essa forte barra, que é isso, aquilo que eu falei, assim, ó, a Vale, como se a Vale tivesse aqui enrolado, se ele estivesse um pouquinho mais para baixo, para depois gerar um sinal forte de alta, me interessaria mais. É o que fez com a Cosan. Não sei se vai dar certo a operação da Cosan, mas o fato é que onde ela está gerando essa forte barra de alta aqui, vindo fechar acima de alguns níveis de resistência como média, vamos ver se ela permanece acima, né? É num patamar importante aqui no semanal. Olha só, ela subiu forte aqui 4 semanas, faz 3 de correção, está deixando um martelinho ali. Se ela superar a máxima dessa última semana aqui, superar os 17,83, que basicamente é a máxima desse grande candle de baixo aqui, ó, aqui assim, reforça a operação de se poder ter o quê? Ó, ela vai, corrige, que é do semanal lá, e gera algo maior para cima. Vamos ver se ela confirma. Stop, objetivo, relação risco-retorno, está tudo dentro do aplicativo DV Invest, é só acessar lá. BBDC4, recomendação também de compra, tentando pegar o quê? Depois dessa lateralização, veio aqui para cair, bateu na média, voltou, já rompeu tudo para cima, vamos ver se ela dá continuidade aqui para cima. Também recomendação de compra em Bradesco, ver se vai buscar aqui essa zona de resistência aqui por volta dos R$17 até um patamar de 17,21. Depois de Bradesco, vou falar agora das solicitações que vocês enviaram aqui para a gente, seja na de ontem ou mesmo pelo Instagram da DV Invest, lá na caixinha que a gente abre diariamente. Banco do Brasil, alta hoje, gerando sinal de fundo aqui, ó, alta de 1,08%. Quem está comprado, deixa o stop aqui embaixo. Tá? Deixa o stop aqui embaixo, faz mais sentido ali no 52,89. Ação em tendência de alta em todos os prazos operacionais. Se fosse falar assim, eu não puxaria tanto o objetivo, sendo mais otimista em termos de objetivo, para quem está comprado, quem está querendo comprar, olharia ali para 56,77, fazendo a projeção dessa correçãozinha aqui para cima, tá? Sendo mais otimista para esse papel. Que está em tendência de alta, beleza, tal, mas o movimento já é bem prolongado lá no semanal. Mas enfim, pode caminhar e dar continuidade à sua subida, stop aqui embaixo e um objetivo ali, vamos dizer assim, final no 56,77. Próxima ação, Magazine Luiza, que está dentro de um contextozinho mais positivo, mas o pregão de hoje foi negativo, foi uma queda de 5,75%. Que era um dos pontos que até comentei na análise de hoje de manhã, falei assim, ó, essa ação, eu comentei até nas oportunidades de swing trade, se essa ação, no final de semana, eu divulgo todo final de semana eu divulgo um vídeo aqui para os membros do canal, sobre as oportunidades de swing trade para a semana. Inclusive, operações que eu passei nessa semana aqui foram ações que foram comentadas nas oportunidades de swing trade para a semana. Aqui, esse papel, eu comentei que pelo gráfico 120 minutos, se ele gerasse um sinal de alta, seria uma alternativa de compra. Quem estava também ao vivo na sala ao vivo, eu comentei sobre essa oportunidade de compra. Que seria isso aqui, a entrada aqui já teria gerado 2 vezes o risco da operação. E aí, qual seria a alternativa de controle desse risco? Aí eu comentei hoje, inclusive, seria perdeu essa mínima aqui, subiu, gerou um topo abaixo ou no mesmo nível do topo anterior, pula fora. Se ela vai reverter ou não, não sabemos, mas se ela resolver reverter aqui, daria até para pensar em resolver comprar, se ela superar essa máxima, botando um stop aí, diria, ou abaixo dessa mínima,
aqui seria um nível de suporte abaixo dos 12, 2,11 ou abaixo ali do patamar de 2,18. Mas por enquanto gerando um topo, um engolfo de baixa em cima da zona de resistência, a perda dessa mínima reforça um pouco mais a chance de queda da ação. Mas ainda vejo com um viés de alta ainda para a Magazine Luiza, falando de curto prazo. O ativo aqui, o próximo a ser comentado, JHSF3. Se olharmos primeiramente para um gráfico mensal, dentro de um sinal de fundo ascendente, tá ali brigando com as médias, ou quando as médias ficam aqui muito alinhadas, é aquele momento ruim operacionalmente, geralmente, tá? E aí se eu olho para o diário, a diário vem, sobe, está na zona de resistência. Então aqui comprar esse papel aqui nesse nível, se eu fosse entrar aqui, seria tomar um risco um pouquinho maior, né? Superando essa máxima aqui, bota stop aqui, tentando pegar um objetivo mais curto para cá. E daria uma relação de retorno ali de 1 para 1,5, estourando 1 para 2. Então temos aí essa opção, mas o que mais me interessaria para uma compra em JHSF3 seria isso aqui, que aí ela dá, igual o MGLU3 gerou sinal de baixo, se ela não desenvolver forte para baixo, fica mais para compra. Igual aqui, gera um sinal de baixo, aí você avalia. Ganhou força para baixo? Não, não ganhou? Gerou um novo sinal de alta ou um pivô de alta? Beleza, aí entra comprando JHSF3. Tá? Quem está tentando levar para um prazo maior, bota o stop aqui embaixo. Quem está comprado e quer levar para um prazo menor, ou coloca o stop na perda da mínima do pregão de hoje, ou aqui embaixo desse fechamento em queda aqui, ali nos R$ 4,57. O outro ativo foi 3R, RRP3, que terminou o pregão de hoje com alta de 1,67%, gerando um fundo. A ação está dentro de uma tendência de baixa, de curto a médio prazo, semanal também dentro de um pivô de baixa. Logo, o contexto, o cenário gráfico para compra é mais arriscado. Ou, se for fazer compra porque ela realmente está batendo na região de suporte do semanal e gerando, vou dar um zoom menos aqui no diário, vai dar para perceber que região de suporte é essa aqui, ó. É essa região desse candle ali, ó lá, ela está batendo nesses 3 fundos anteriores. Então, como ela chegou um pouquinho mais prolongada, esticada para baixo, aumenta a chance de poder ter algo para cima. Eu tenho até um indicador que eu mostro aqui, o afastamento do preço para a média. Então, como ficou ali, está vermelho, significa dizer está bem afastado do preço para a média, aumenta a probabilidade de poder ter algum retorno até a média. Só que é isso, a questão é a relação risco-retorno não é das melhores nesse momento. Mas para quem entrou comprando, stop aqui, tentando pegar um movimento para a média móvel exponencial de 3 períodos, ou sendo mais otimista, pega aqui um Fibonacci, aplica nesse último movimento de baixo e busca ali um objetivo por volta de 28,98 ou 29,78. Não exigir muito para cima em ativos que estão alinhados ainda para baixo, gráfico diário e gráfico semanal. Tá? Então, quando opera contra a tendência, evite puxar muito o objetivo para cima e depois, por exemplo, uns 3 ou 4 candles aqui, encurta o stop da operação. Seguindo para falar de local web, que está enrolada, mas enrolada, como diz o mineiro, está agarrada aqui, ó, na média, está agarrada e não sai disso aqui. Em cenário gráfico ruim dessa ação, não consigo ver. Olha só, um grande candle de alta que já volta para baixo, é como se fosse assim, sabe, você tá na praia lá, ou tá na piscina, alguém tá brincando com você fica te dando caldo, né? Você sobe para respirar e te empurra para baixo da água. É isso aqui, ó. Sobe para respirar, fica acima da água. Opa, não, seu lugar é abaixo da água, que na realidade é abaixo da média. Então, por enquanto, aqui não tá legal. Não vejo, não consigo visualizar um momento que você fala assim, nossa, tá com a cara que isso aqui vai explodir para cima. Pode até acontecer, mas eu não consigo visualizar isso agora. Não consigo ver um sinal de alta, não consigo ver um contexto que me apoie alguma compra. É aquele ativo que eu olho assim, cara, esquece. Daqui a pouco ele limpa aí. Tem mais 99 ações para eu olhar e identificar melhores oportunidades de entrada que se encaixem com a minha metodologia. Eu não tenho paixão por nenhum ativo, a não ser aqueles que têm maior liquidez e, logicamente, estão dentro de um contexto positivo para se trabalhar, seja comprando ou contexto positivo para trabalhar na venda, que esteja alinhado com a metodologia. Arezo, uma ótima semana de Arezo aqui, ó. Olha só que interessante. No semanal, ela foi lá e estava enrolada. E aqui, onde é que ela deu o indício de subida? Ela deu aqui, ó, 3 candles subindo, e ela veio 2, no terceiro candle da queda, em cima da região de suporte, que ela fez no gráfico diário, ela gerou esse candle aqui, olha só, que reversão.
vem para baixo da média e fecha acima da média e gera nova máxima. Aí é isso que eu estou falando da local web. Ela precisa ter algum indício, algum rastro, que é isso que a gente usa análise técnica, para rastrear o que os grandes investidores, o que os grandes traders, enfim, que o dinheiro, o esperto está fazendo aqui dentro do gráfico, dentro desse ativo. Então gerou um sinal de alta em cima do nível de suporte, onde já estava com dificuldade para cair, comparando com esse movimento aqui, beleza, gerou um sinal positivo, pivô de alta para quem está comprado, mantém posição comprada, trabalharia com stop aí de proteção, pelo menos aqui embaixo, ó, essa mínima aqui, lá nos R$ 61,62, stop aí para essa operação, próximo nível de resistência na faixa dos 66,50 e fazendo a projeção de alta da saída aqui dessa bagunça que ela tinha, fazendo uma projeçãozinha aqui, podemos olhar, pensar nesse papel aqui, ó, que vai coincidir com esse topo aqui, lá nos R$ 70,83. Para quem está de fora, o que dá para ser feito? Vou entrar comprando aqui com stop aqui, é uma alternativa, ou com a melhor relação risco-retorno, se acontecer algum movimento contrário num gráfico de 120 minutos, por exemplo, aqui, ó, vem aqui, até sobe, vem, corrige e gera sinal de alta acima dessa região aqui por volta dos 63 pila. Ou, como diz no Rio, pratas. 63 pratas. Beleza, então Arezo comentada, Cure 3 ativo dentro de um contexto de alta, que significa dizer uma tendência de alta de curto prazo, zigue-zagues ascendentes, e gerou um fundo ascendente no pregão de hoje. Então, para quem está comprado, mantenha a compra, stop aqui embaixo, stop ali nos 16,01, pode botar até em 15,99, abaixo do número redondo R$16, que tende a funcionar como suporte. E a superação da máxima do pregão de hoje, 17,06, reforça o movimento de subida no gráfico diário. Lembrando, o contexto dessa ação no mensal é de alta, olha só o fundo, pode ser um mês aí até de baixa, mas a expectativa seja de continuidade do movimento de subida. Semanal dessa ação gerou um topo e reverteu o topo, então uma expectativa que ela possa ter algo para cima ainda. Então, de maneira geral, é uma alternativa de compra aí de curto prazo com stop aqui abaixo dessa mínima. Seguindo para falar de Azev 4, a ação gerou no gráfico diário um sinal forte de alta no pregão de ontem, alta de 9,86%, parou em cima da zona de resistência, mas com probabilidade maior de confirmarem um pivô de alta no gráfico diário, que vai ser isso aqui, ó, e, consequentemente, caminhar para essa região de topo, mais próxima ali da região dos 2,80. Candle de indefinição depois de uma grande barra forte de alta, fica com a expectativa que o próximo pregão possa ser um pregão positivo para essa ação. Para quem está querendo arriscar compra, sendo mais agressivo, rompimento dessa máxima, stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo aqui para cima, ou maior do que isso. Ainda pelo mensal aqui, não temos algo assim, nossa, tá com a cara que vai retomar a tendência de alta. O fato positivo é que ele subiu forte 4 meses, 3 meses aqui fraquinhos para baixo, mas está entre as médias, aquela região que fica gerando vários sinais falsos. Olha só o semanal como ficou, ó, indefinido. Topo descendente, fundo aqui basicamente no fundo do nível anterior, a ameaça geral do topo descendente está tentando reverter, que aí ela está dentro de um viés, de um cenário de indefinição, mas com viés de alta. Olhando para o curto prazo, para o gráfico de alta, está dentro de um viés de alta que pode confirmar essa nova tendência de alta de curto prazo ao superar essa máxima aqui em R$ 2,48. De maneira geral, se você está comprado, quem pediu aí que está essa análise desse ativo, quem está comprado, se quiser um stop mais bem protegido, fica aqui embaixo. Se quiser um stop um pouquinho mais curto, deixaria pelo menos abaixo da mínima desse candle aqui, ó. Ou seja, abaixo dos 2,13. IF CM3, ação que pelo gráfico diário subiu, quebrou uma estrutura de baixa, ou seja, a tendência que vinha sendo de baixa aqui do papel, quebrou, anulou, beleza? Olha só, chamada mudança de polaridade, em cima desse suporte está gerando sinal de alta, tá bonito, tá aqui pelo diário parece até tá bonitinho, né, para ter algo mais para cima. Mas tem vários desafios aqui importantes pela frente, mensal dessa ação tem um fundo ascendente, deixando a tendência um pouco mais indefinida, mas o contexto de prazo mais longo ainda continua sendo mais negativo para essa ação. Olha só, topos e fundos descendentes, subiu fraco, corrigiu, agora sinal de alta, por enquanto apoiando um pouquinho mais operações de compra de swing trade.
Abriu compra no papel aqui, ou no rompimento da máxima da quinta-feira, que seria até interessante, apesar das resistências muito próximas, stop abaixo de 1,57 em R$ 1,56. Beleza? É isso. Muitíssimo grato pela atenção de todos vocês. Desejo a todos aí um excelente final de semana. Uma ótima sexta-feira à noite, se você estiver assistindo agora à noite essa análise de fechamento pregão. Excelente final de semana. Segunda-feira, a partir de 8h45, estaremos juntos novamente. Grato por sua audiência. Deixe seu like, seu joinha aqui antes de fechar esse vídeo, que eu vou soltar a vinheta agora de encerramento. Valeu, abraço.